Inscreva-se no canal e ative o sininho. Deixe o seu like e o seu comentário. Compartilhe o vídeo e ajude a espalhar essa mensagem. Capítulo 14. Um cristão pode ser possesso? As pessoas têm turvado a água neste assunto dos demônios. É de se lastimar que a igreja caia ou na vala de um lado da estrada ou na vala do outro lado, em vez de viajar pela parte do meio. Ouve-se a pergunta: um cristão pode ser possesso? O homem é um espírito, tem uma alma e vive num corpo. Quando a pessoa está plenamente possessa, endemoniada, o diabo assumiu controle sobre seu espírito, sua alma, sua mente e seu corpo. A pessoa seria considerada demente. Aqui nos Estados Unidos, por termos tanta luz e tanto cristianismo, raras vezes vemos uma pessoa verdadeiramente endemoniada. Meu genro, por exemplo, não era possesso pelo diabo. Ele cedeu ao diabo. O louco de Gadara, diz a Bíblia, era possesso de espírito imundo e tinha uma legião. Marcos capítulo 5, versículo 15. Um só demônio possuía, uma legião habitava nele. Foi completamente dominado, espírito, alma e corpo. O cristão não pode ser dominado no espírito, na alma e no corpo. Logo, o cristão não é endemoniado. Mas aqui temos outra pergunta. O cristão pode ter um demônio? Certamente sim. Algumas pessoas estão possessas pelo dinheiro. O dinheiro é o seu Deus. Ele as domina. Eu tenho dinheiro, mas não estou possesso pelo dinheiro. Alguém pode ter um demônio sem estar possesso. Às vezes, isto acontece na carne, no corpo. Ao lidar com as enfermidades, Jesus às vezes expulsava um demônio. Em certo caso, por exemplo, disse: Espírito mudo e surdo, eu te ordeno, saia dele e não entres mais nele. Marcos capítulo 9, versículo 25. Aquele demônio não estava no espírito da pessoa, estava no seu corpo. E não deis lugar ao diabo. Efésios capítulo 4, versículo 27. Se o cristão conhecer seus direitos e souber manter o diabo do lado de fora, este não pode entrar. Mas se não, ele poderá entrar. Muitos cristãos cedem inconscientemente ao diabo. Não fazem deliberadamente, simplesmente desconhecem algo melhor. Tenhamos clareza neste assunto. Não sejamos levados pelo fanatismo, mas não vamos lá para o outro lado ao ponto de negar a existência dos demônios. Quando o diabo está operando em certas igrejas, negam que o diabo e os demônios sequer existem. Corinto era uma cidade libertina. Espíritos imorais que dominavam a cidade conseguiram entrar na igreja. Paulo escreveu para a igreja em Corinto dizendo: geralmente se ouve que há entre vós fornicação. 1 Coríntios capítulo 5, versículo 1. Certamente a igreja era salva. Certamente eram cheios do Espírito. Mas vou te dizer isto: aquela não foi a última igreja onde os demônios penetraram. Capítulo 15. 3 passos necessários. 3 coisas são necessárias para levar outros à libertação e à vitória sobre os demônios. Em primeiro lugar, você deve ser um filho de Deus. Os 7 filhos de Seva viram Paulo expulsar os demônios em nome de Jesus. Então, experimentaram fazer a mesma coisa. Acharam um homem possesso por espíritos malignos e disseram: Esconjuro-vos por Jesus, a quem Paulo prega. Atos capítulo 19, versículo 13. O espírito maligno usou a voz do homem e disse: Conheço a Jesus e bem sei quem é Paulo. Mas e vós, quem sois? Versículo 15. Então, aquele único homem em quem estava o espírito maligno saltou sobre aqueles 7, venceu-os e arrancou suas roupas de modo que fugiram daquela casa nus e feridos. Não tinham o direito de usar aquele nome. O nome pertence aos filhos de Deus. O nome pertence a nós. Para usarmos este nome, devemos ter certeza de sermos filhos de Deus. Em segundo lugar,
Você não deve ter no coração qualquer pecado não confessado ou não perdoado. Se você tiver, os demônios rirão das suas orações. A Bíblia diz: Amados, se o nosso coração não nos condena, temos confiança para com Deus. 1 João capítulo 3, versículo 21. Você também terá ousadia na presença dos demônios. Não deixe o diabo te perturbar a respeito da sua vida passada. Se você confessou o que fez, está perdoado. 1 João capítulo 1, versículo 9. Ria na cara dele. Em terceiro lugar, você deve reconhecer o poder do nome de Jesus e como usá-lo. Jesus os aniquilou. Isto significa que os reduziu a nada. Agora estão sendo reduzidos a nada por nós. São condenados a desaparecer finalmente. Mas agora mesmo estão sendo reduzidos a nada porque Jesus os derrotou e nos deu seu nome para usar contra eles. Em meu nome exercerão autoridade sobre eles, disse Jesus. Outra maneira de dizer isso é: em meu nome os demônios serão incapacitados, serão reduzidos a nada. Quando você souber disto, fará conforme eu faço. Quando o diabo ataca, começo a rir. Eu digo: nada, vai saindo daqui, seu nada. Eu o chamo de nada. Algumas pessoas abrem a porta para o diabo dizendo: pode entrar. Levantam-se na igreja e o glorificam, testificando a respeito de tudo quanto ele está fazendo. Gosto da maneira de a Nova Bíblia em inglês expressar o caso. Não uma sabedoria que pertence a esta era passageira, nem a qualquer dos seus poderes governantes que estão declinados para o seu fim. 1 Coríntios capítulo 2, versículo 6, Nova Bíblia em inglês. Declinando para o seu fim. O diabo tem ludibriado o mundo da igreja. As pessoas sempre comentam como o diabo está ficando forte. A Bíblia diz que ele está em declínio. Não está ficando cada vez mais forte, muito menos em nossas vidas. Está declinando para o seu fim. Mas por que ele está mantendo o domínio em tantas vidas? Porque as pessoas não conhecem o poder do nome de Jesus. É esta a razão da existência deste livro, para ensinar às pessoas quais são seus direitos e privilégios. Agora, examinemos várias traduções de 1 Coríntios capítulo 2, versículo 6. Vamos começar com a Almeida Revista e Corrigida. Não, porém, a sabedoria deste mundo, nem dos príncipes deste mundo que se aniquilam. Tradução de Moffat. Só que não é a sabedoria deste mundo, nem dos poderes destronizados que governam este mundo. Tradução literal de Young. E sabedoria que não é desta era, nem dos governantes desta era, daqueles que estão se tornando inúteis. Versão ampliada. Transmitimos mesmo uma sabedoria superior, mas realmente não é uma sabedoria da presente era, nem deste mundo, nem dos líderes e governantes desta era, que estão sendo reduzidos a nada e que estão condenados a desaparecer. E.W. Kenyon escreveu: não posso conceber como uma obra bem-sucedida pode ser realizada hoje, nem como os crentes podem estar num lugar de vitória contínua, a não ser que saibam que a origem do perigo acha-se no poder demoníaco. Não pare aí. Algumas pessoas engrandeceram os poderes demoníacos, não falam em outra coisa. Kenyon não parou aí. E que o poder para vencê-lo está no nome de Jesus de Nazaré, o Filho de Deus. Quanto mais rapidamente reconhecermos que os próprios ares ao nosso redor estão carregados de forças hostis que estão procurando destruir nossa comunhão com o Pai e privar-nos da nossa utilidade no serviço do nosso Mestre, tanto melhor será para nós. Eles existem, estes principados e potestades e governantes desta era governam. Vemos pessoas visíveis governando como chefes de governos. Por detrás do cenário, porém, muito frequentemente, os espíritos malignos estão dominando aquelas pessoas. Devemos manter em mente, no entanto, que Jesus despojou os principados e as potestades. Os mesmos principados e potestades com que lutamos, ele despojou. Publicamente, os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. E despojando os principados e potestades, os expôs publicamente e deles triunfou em si mesmo. Colossenses capítulo 2, versículo 15. Capítulo 16. Espíritos malignos nos lugares celestiais. Porque não temos que lutar contra carne e sangue,
mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Efésios capítulo 6, versículo 12. À margem de uma boa bíblia de referências, encontramos a seguinte paráfrase: espíritos malignos nos lugares celestiais. Existem espíritos malignos no céu? Os estudiosos da Bíblia concordam que o apóstolo Paulo estava falando a respeito da própria experiência quando disse: conheço um homem em Cristo que, há 14 anos, se no corpo não sei, se fora do corpo não sei, Deus o sabe, foi arrebatado até o terceiro céu. Foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis. 2 Coríntios capítulo 12, versículos 2 e 4. A Bíblia fala em 3 céus. O primeiro céu é o céu atmosférico imediatamente acima de nós. Acima deste, há o céu onde estão as estrelas. Acima deste está o céu dos céus, o paraíso onde está o trono de Deus. Quando Efésios capítulo 6, versículo 12 diz: espíritos malignos nos lugares celestiais, está falando acerca do primeiro céu, a atmosfera bem em derredor de nós. A atmosfera ao nosso redor está literalmente infestada de demônios e espíritos malignos. É assim que a palavra de Deus ensina. Penso que a maioria dos cristãos conhecem os 2 primeiros pré-requisitos, veja o capítulo anterior, mas não conhecem o terceiro passo como deveriam conhecer. Não conhecem o poder do nome de Jesus, nem como usá-lo. A Bíblia é o nosso manual. Já li muitos livros nesta linha de pensamentos, mas não posso engolir tudo quanto há neles, porque não está em harmonia com a Bíblia. Os autores podem ser pessoas boas, podem ser amigos meus, posso amá-los no Senhor, mas não posso concordar com tudo quanto dizem quando não está em harmonia com os Atos dos Apóstolos, quando não está em harmonia com a Palavra de Deus. Não seguirei pessoa alguma enquanto ela se afastar da Palavra de Deus. O nome de Jesus funcionará agora exatamente como funcionava nos dias dos Atos dos Apóstolos. Lidar com os demônios hoje funcionará exatamente como funcionava então. Leia o livro de Atos cuidadosamente. Note como os capítulos usavam o nome. Sublinhe ou anote todos os versículos relativos à maneira de usarem um nome em conexão com os demônios. Veja o que acontecia, em geral, de modo instantâneo. Se sua própria vida tem sido derrotada e apertada pelo poder do adversário, levante-se neste nome todo-poderoso de Jesus, lance o inimigo para trás e aceite a sua libertação. Depois vá e liberte os outros. Você não poderá libertar os outros até você mesmo ficar livre. Comece por lidar com o diabo na sua própria vida. Não quero dizer que você precisa expulsar um demônio de si mesmo, mas o diabo está pronto para te atacar, assim como está pronto para me atacar também. A nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades. Se a igreja de então lutava contra eles, nós lutamos contra eles agora. Mas estaremos naquela luta com a consciência de que Jesus é o vencedor. Faça estas confissões com a sua boca em voz alta, porque você crê de coração naquilo que está dizendo. O nome de Jesus me pertence. Em nome de Jesus tenho autoridade sobre os demônios. Recuso-me a ser dominado por demônio algum. Em nome de Jesus, ó Satanás, quebro o seu poder sobre meu espírito, minha alma e meu corpo. Quebro todas as maneiras de você procurar me dominar e proclamo a minha libertação e vitória. Você é um inimigo derrotado. Jesus destronizou a você e a todas as suas cortes. Já não tenho medo de você. Certa vez, Satanás, você era meu senhor e eu era seu escravo. Mas agora eu sou o seu senhor, porque Jesus me fez senhor sobre todos os poderes malignos e sobre todos os demônios. E eu estou livre. Está escrito: se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Verdadeiramente estou livre. Verdadeiramente estou livre. O Mestre disse: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Agora conheço a verdade. Jesus derrotou você, os demônios, todos os espíritos malignos e o próprio Satanás estão sujeitos ao nome de Jesus, porque todo joelho se dobrará
das coisas ou seres no céu, na terra e debaixo da terra. O céu, a terra e o inferno sabem que Deus ressuscitou Jesus dentre os mortos e o assentou à sua destra, muito acima de todo principado e potestade e poder e domínio, e lhe deu nome, um nome acima de todo nome, e este nome me pertence. Há poder neste nome, há glória neste nome, há majestade neste nome, há autoridade neste nome, e tenho o direito de usar este nome. Portanto, saia, Satanás, saia, enfermidade, dor, deixe o meu corpo, todo mal, deixe-me. Estou livre porque conheço a verdade me libertou. Capítulo 17. Nele. Muitas vezes as pessoas me perguntam como estudar a Bíblia. Embora tenha muitas sugestões, há uma delas que apresento acima de todas as demais. Apresento-a aqui a você. Como cristão, como crente, leia o Novo Testamento do começo ao fim. Primeiramente as epístolas, porque as epístolas são as cartas escritas para a igreja. Enquanto você lê, procure todas as expressões tais como em Cristo, nele, em quem, por quem e etc. Sublinhe-as. Há aproximadamente 140 de tais textos bíblicos que dizem a você quem você é e o que você possui porque você está em Cristo. Esses versículos mostram sua posição como crente. Você está em Cristo. Eles te mostram a sua situação legal. Te mostram o seu lugar na família de Deus. Mostram o seu lugar no plano e propósito de Deus. Por intermédio do estudo destes textos, você descobrirá o que a palavra de Deus diz a respeito de você. Você verá seu lugar em Cristo. Verá que quando Jesus deu à igreja o direito de usar seu nome, ele nos autorizou a ser seus representantes na terra. Na realidade, nas epístolas, a igreja é chamada Cristo. A igreja ainda não se deu conta de que somos Cristo. Quando reconhecemos o fato, começaremos a obra que devemos realizar. Não vos prendai a julgo desigual com os infiéis, porque que sociedade tem a justiça com a injustiça? E que comunhão tem a luz com as trevas? E que concórdia há entre Cristo e Belial? Ou que parte tem o infiel com o fiel? Que consenso tem o templo de Deus com os ídolos? Porque vós sois templo do Deus vivente, como Deus disse, neles habitarei e entre eles andarei, e eu serei o seu Deus e serão meu povo. 2 Coríntios capítulo 6, versículos de 14 a 16. O crente é proibido de se pôr em julgo desigual com os incrédulos. E, então, o crente é chamado justiça e o descrente é chamado iniquidade. O crente é chamado luz, o descrente chamado trevas. Versículo 14. Agora, note a declaração seguinte. Que harmonia há entre Cristo e o maligno? Versículo 15. O crente é chamado Cristo. A igreja é chamada crentes. A igreja é chamada justiça. A igreja é chamada luz. A igreja é chamada Cristo. É o que somos. Cristo é a cabeça. Nós somos o corpo. Nós somos Cristo. Veja, é isto que Jesus está dizendo. Tomem meu nome, sejam meus representantes. Cristo, com seu corpo ressurreto de carne e ossos, está à destra do Pai. Nós estamos como seus representantes, não somente coletivamente, como também individualmente. Quando oramos em nome de Jesus, estamos tomando o lugar de Cristo ausente. Estamos usando o seu nome, usando a sua autoridade para levar a efeito a sua vontade na terra. E. W. Kenyon. Segundo ele é. Se você não estiver realmente fundamentado nas Escrituras, talvez o seguinte texto bíblico não te pareça verídico, mas é. Nisto é perfeita a caridade para conosco, para que no dia do juízo tenhamos confiança, porque, como ele é, somos nós também neste mundo. 1 João capítulo 4, versículo 17. Segundo quem é? Segundo Jesus é. Assim somos nós onde? Quando chegarmos ao céu? Não, neste mundo. Glória a Deus. Segundo Jesus é, também somos nós neste mundo. E Jesus Cristo é o mesmo ontem e hoje e o será para sempre.
Hebreus 3, versículo 8. Jesus é o mesmo agora, neste momento, assim como era quando andava pelas ruas e praias da Galileia. É o mesmo agora, neste momento, assim como era quando Bartimeu, o mendigo cego, ficava sentado à beira do caminho perto da cidade de Jericó e clamava: Jesus, tem compaixão de mim! As pessoas em derredor, até mesmo os discípulos, segundo parece, procuravam fazê-lo calar-se, mas ele nem queria calar-se. Jesus parou e mandou que ele fosse chamado. Disse-lhe: Que queres que eu te faça? O mendigo cego respondeu: Mestre, que eu torne a ver. Em certo trecho, a palavra diz que Jesus teve compaixão dele. Conserve isto em mente. Considere então, segundo ele é, e Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e o será para sempre. Ele é agora tudo quanto ele sempre foi, e segundo ele é, também nós somos neste mundo. Jesus tinha compaixão e curava. John de Lake, poderoso apóstolo de Deus, foi para a África do Sul cerca do início do século. Após 5 anos, edificou 500 igrejas ali. A esposa de um dos líderes do governo estava a ponto de morrer de câncer. Sabendo que Lake ensinava a cura divina, o seu marido pediu que fosse para lá e orasse. Por causa da grande dor, a esposa estava tomando drogas analgésicas, remédios. Mas tomou a decisão de parar. Ela disse: Vou lançar-me completamente na misericórdia de Deus. Nem sequer tomarei coisa alguma contra a dor. Lake disse: Se for esta a sua posição e se for esta a sua fé, nós te faremos companhia nisto. Ele e alguns outros pastores ficaram ao lado da cama dela, orando 24 horas por dia. A única maneira de ela conseguir um pouco de repouso era eles orarem até ela adormecer. Certa manhã, Lake voltou para casa a fim de tomar banho e trocar de roupa. No caminho de volta, cerca de 2 quarteirões da casa dela, ouviu-a gritar em agonia. Ele correu para lá. Declarou que, enquanto corria, a compaixão apoderou-se dele. Entrou correndo na casa, dirigiu-se imediatamente para a cama e, sem pensar, levantou o corpo emacido da mulher e segurou-a nos seus braços, enquanto, sentado na cama, chorando de compaixão. Enquanto ele chorava, ela foi completamente curada. Saíram todos os sintomas do câncer incurável. Notei no meu próprio ministério que, quando consigo entregar-me ao Espírito de Deus e permitir que a compaixão de Jesus brote em mim e flua de mim, curas maiores ocorrem. Temos o nome dele, temos a sua autoridade, temos a sua compaixão. Segundo ele é, também nós somos neste mundo. Tomamos o lugar de Jesus e usamos o nome de Jesus exatamente como se o próprio Jesus estivesse aqui. A única diferença é que, em vez de Jesus fazer a obra, nós a estamos fazendo por ele. Nós a fazemos mediante o mandamento dele. Ele nos deu a mesma autoridade que ele possuía quando estava aqui, e a posição que o crente ocupa em Cristo dá-lhe a mesma categoria perante o Pai que Cristo tinha quando estava aqui. E W. Kenyon. Deixe essas palavras se filtrarem para sua consciência mais íntima. É um fato totalmente bíblico. Temos a mesma categoria diante de Deus que Cristo tinha quando estava na terra. Jesus estava orando pelos crentes, e nós estamos incluídos, no capítulo 17 de João. Na sua oração, ele disse: Eu neles e tu em mim, para que eles sejam perfeitos em unidade e para que o mundo conheça que tu me enviaste a mim e que tens amado a eles como me tens amado a mim. João, capítulo 17, versículo 23. O que Jesus disse? Ele disse que o Pai amou os crentes como ama a Jesus. Não ama a Jesus nem um pouco a mais do que ama a nós. Um famoso estudioso da Bíblia disse: Quem dera que eu pudesse crer nisto. Graças a Deus que eu posso crer. Posso porque isto está na Bíblia. Ele nos ama da mesma maneira. Temos a mesma categoria diante do Pai. Aquele que não conheceu o pecado, falando de Jesus, o fez pecado por nós para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Nele, nós somos a justiça de Deus. Alguém disse: Estou procurando ser justo. É uma perda de tempo.
A justiça é um dos assuntos mais incompreendidos no mundo da igreja hoje. Eu estava ensinando o assunto certa vez numa igreja na Pensilvânia. Para ilustrar ao povo o significado verdadeiro da palavra, parei de repente e disse a um homem na fileira da frente. O pastor havia me dito que este indivíduo era o homem mais espiritual que já pastoreara. O Senhor é justo? Ora, engoliu em seco. Estou procurando ser. Eu disse, não quero ser indelicado, mas quero te fazer uma pergunta. O Senhor é homem ou mulher? Sou homem. Como ficou sendo homem? Nasci deste jeito. É deste jeito que fica sendo justo, disse eu. A gente nasce deste jeito. A justiça significa a posição correta diante de Deus. Eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, este dá muito fruto. Nisto é glorificado meu Pai, que deis muitos frutos. João capítulo 15, versículos 5 e 8. Quando você olha para uma árvore, não pensa que os galhos são uma coisa e que a parte principal é outra coisa. É tudo uma só árvore. Jesus disse, eu sou a videira, vós sois os ramos. Onde crescem os frutos? Nos ramos. É por causa da vida da videira, mas são produzidos lá nos galhos. Devemos estar realizando as obras de Cristo. Estamos em Cristo. Temos o direito de usar seu nome para a glória de Deus Pai. O uso ilimitado do nome de Jesus, ressalta Kenyon, revela-nos a confiança implícita que Deus Pai tem na igreja. Isto por si só é um desafio. Deus é um Deus de fé. Ele está revelando a sua fé. Cabe a nós aceitar o desafio. Capítulo 18. O milagroso. A norma do cristianismo. Bem no âmago do livro do Sr. Kenyon, há um capítulo chamado O Homem e os Milagres. É tão importante que gostaria de considerá-lo palavra por palavra, mas aqui apenas reproduzirei umas poucas citações escolhidas. Mais uma vez, encorajo você a adquirir um exemplar do livro dele e estudar este capítulo até assenhorar-se dele. Jesus, o próprio nome, tem em si o poder de operar milagres até o dia de hoje. A vida de Jesus era um milagre. Das mãos dos apóstolos fluiu um rio de milagres que transtornou o judaísmo e sacudiu o governo romano até os seus alicerces. Fizeram uma descoberta, o nome do homem a quem amavam, a quem viram despido e pendurado naquela cruz. Agora este mesmo nome possui poder igual ao poder que ele próprio exercia quando estava entre eles. O cristianismo começou com milagres. É propagado por meio de milagres. Cada novo nascimento é um milagre. Cada resposta à oração é um milagre. Cada vitória sobre a tentação é um milagre. Quando a razão torna o lugar do milagroso, o cristianismo perde a sua virilidade, o seu fascínio e a sua capacidade de dar frutos. O homem anseia por um Deus operador de milagres hoje. O homem quer um Deus vivo. O homem anela por um milagre. A resposta para o anseio universal do homem pelo sobrenatural acha-se no novo nascimento e na presença do Espírito Santo que habita no crente e no nome de Jesus. Deus é um operador de milagres. Jesus Cristo foi um milagre e continua sendo. A Bíblia é um livro de milagres. É a história do rompimento entre a dimensão sobrenatural e a natural. Quando Jesus começou seu ministério público, era um ministério de milagres. Quando a igreja começou o seu ministério, era um ministério de milagres. Todo reavivamento, desde o Pentecostes que tem honrado o Galileu humilde, tem sido um reavivamento de milagres. A igreja nunca foi erguida dos seus tropeços pelos grandes mestres filósofos, mas por leigos humildes que têm tido uma nova visão de Cristo, daquele que é o mesmo ontem e hoje e o será para sempre. Anelamos pela presença manifesta do Espírito em nossos cultos religiosos. Todos os homens normais anelam pelo sobrenatural, anseiam por ver a manifestação do poder de Deus e por sentir a emoção do toque invisível. O homem foi criado por um Deus operador de milagres. Este elemento milagroso está no homem. O homem anseia por operar milagres e viver na atmosfera do sobrenatural.
Este elemento milagroso no homem fez dele um inventor, um descobridor e um pesquisador. O âmbito milagroso é o âmbito natural do homem. Ele é, por criação, o companheiro de um Deus Pai, operador de milagres. A Bíblia diz que somos cooperadores de Deus. 1 Coríntios 3, versículo 9. Ora, se cooperamos com Deus, teremos de ser operadores de milagres, porque Ele é um Deus operador de milagres. O pecado destronizou o homem do âmbito dos milagres, mas pela graça, ele está voltando para aquilo que lhe pertence. Para nós, tem sido dura a luta para compreender os princípios desta vida de fé que nos é estranha. O pecado fez de nós aqueles que operam. A graça quer fazer de nós os que confiam. No princípio, o espírito do homem era a força dominante no mundo. Quando ele pecou, sua mente tornou-se dominante. O pecado destronizou o espírito e coroou o intelecto. Mas a graça está restaurando o espírito para seu lugar de domínio, e quando o homem chegar a reconhecer o domínio do espírito, viverá sem esforço na dimensão do sobrenatural. A fé já não será um esforço em uma luta, mas um viver inconsciente na dimensão de Deus. A dimensão espiritual é o lar normal do homem. Coloca-o no lugar onde a comunhão com Deus é uma experiência normal, onde a fé no Deus milagroso e operador de milagres é inconsciente, onde o homem exercerá o tipo mais elevado de fé, mas estará tão inconsciente de ter exercido a sua fé como está quando preenche um cheque. O problema da igreja repousa no fato de que nós temos vivido tanto tempo sob nossos privilégios que pensamos que é o cristianismo normal, mas é anormal. É o cristianismo totalmente anormal. A igreja inteira, inclusive os movimentos pentecostais, carismáticos e do evangelho pleno, estão na etapa da infância. Estamos procurando ter fé, estamos procurando crer, mas graças a Deus, alguns estão chegando a ver a luz da palavra de Deus. E estou mais convicto hoje do que estava ontem, de que, nestes últimos dias, há de surgir um grupo de crentes que perceberão e conhecerão a sua autoridade, os seus direitos e os seus privilégios em Cristo. Saberão que o nome de Jesus pertence a eles. Tomarão este nome e começarão a usá-lo de modo tão inconsciente como quando pegam as chaves do seu carro e destrancam a porta do carro e a colocam na ignição e dão partida. Está chegando o conhecimento daquilo que já foi revelado o tempo todo na palavra de Deus, mas deixamos de percebê-lo porque procuramos compreendê-lo com o raciocínio humano. A Bíblia declara com clareza: ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. 1 Coríntios capítulo 2, versículo 14. Você poderia interpretar isso assim: a mente natural não aceita as coisas do Espírito de Deus. Lembre-se de que a palavra de Deus provém do Espírito de Deus. Sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação, porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. 2 Pedro capítulo 1, versículos 20 e 21. A palavra de Deus contém os pensamentos de Deus. Estes pensamentos são mais altos que os pensamentos do homem, assim como os céus são mais altos do que a terra. Isaías capítulo 5, versículos 8 e 9. Você precisa deixar a revelação da palavra de Deus entrar no seu coração, no seu espírito. Sua mente natural não pode aceitar as coisas do Espírito de Deus. Elas são discernidas espiritualmente. A igreja nunca perceberá estas coisas a não ser que sejam pregadas. Deus colocou mestres na igreja a fim de que ensinassem, mas a verdade chegará pouco a pouco. E quando ela vier na sua plenitude, e nós crescermos para além da etapa da infância cristã e conhecermos os nossos direitos e privilégios, e a autoridade e o poder que há neste nome, e nos levantarmos para usar este nome, será dito a nosso respeito, assim como era dito a respeito dos discípulos primitivos. Estes que têm alvoroçado o mundo chegaram também aqui. Atos capítulo 17, versículo 6.
Inscreva-se no canal e ative o sininho. Deixe o seu like e o seu comentário. Compartilhe o vídeo e ajude a espalhar essa mensagem.